Bom, para encerrarmos essa aula de hoje, a gente vai encerrar com o cosseno. Tangente vai ficar para outra aula, senão fica muita coisa. Então a gente viu o seno e vamos ver agora também o cosseno. Bom, relembrando que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então, ó, do mesmo jeito, marcamos aqui o ponto P com o ângulo, lembrando que esse ponto P tem coordenadas x e y, né? Sendo que aqui é o x e aqui é o y. Se eu fizer o cosseno, eu tenho que pegar o cateto adjacente. O cateto adjacente é o lado do triângulo que está junto do ângulo. Então, ó, dessa vez não vai ser mais o y, porque o y é o oposto. O adjacente sobre a hipotenusa, de novo, vale 1. Então, ó, x dividido por 1 é o próprio x. Então, lá no seno, a gente olhava a altura do ângulo. No cosseno, nós olhamos para o x, que é a distância que ele está do eixo aqui do y. Então, ó, daqui para cá, quanto é que mede? Valor x. Então, isso é o cosseno. Se eu olhar isso nos outros quadrantes, como é que fica? No primeiro quadrante, fica positivo. Por quê? Já que eu estou olhando para o x é positivo do lado direito. Então, para cá ele é positivo, para cá ele é negativo. Sendo assim, no primeiro quadrante ele fica positivo. No segundo, ele está para cá. Então, ele fica negativo. Mesma coisa no terceiro. Ele está para o lado também é negativo. Já para o quarto quadrante, ele volta para o lado positivo do x. Então, ó, se você pegar primeiro e quarto quadrante, ó, esses dois lados ficam positivos, x. Se você pegar no segundo ou no terceiro, para o lado de cá, ele fica negativo. Bom, do mesmo jeito que nós vimos o seno daqueles ângulos notáveis, vamos ver o cosseno também. Tá? Tem diferença? Tem, porque o seno era a altura do ponto. No cosseno é a distância no eixo x que a gente vai olhar. Então, ó, se eu olhar para o cosseno de zero, o cosseno de zero vai ser a distância que o zero está daqui do centro, da circunferência. Então, essa distância aqui mede quanto? 1, que é a medida do raio da circunferência. Se eu pegar do centro até aqui o ponto zero, vai ser distância 1. Então, o cosseno de zero é 1. Se eu olhar para o 90 graus, ó, dessa vez o 90 graus ele está em cima da linha. Então, do centro aqui para o 90 graus, ele vai estar uma distância de zero. Por quê? Porque ele está em cima da linha. Então, ó, ele não tem uma distância nem para lá e nem para cá. Ele está em cima da linha. Então, o cosseno de 90 é zero. Se eu olhar para o 180, 180 está aqui. Então, ó, eu vou pegar essa distância, ó, do centro até chegar no 180. De novo, essa distância é 1. Só que lembrando que ele está do lado negativo. Tá? Então, se ele está no lado negativo, fica menos 1. O 270 é parecido com o 90, ó, porque ele está em cima dessa linha do centro. Então, também vai ser 0. O 360, para terminar esses aqui, o 360 ele está junto com o 0. Então, os dois estão na mesma posição, também vai ser 1, o seu cosseno. Tá? Então, novamente, anotem também isso aqui, certo? Bom, aquele mesmo processo que eu mostrei com o seno, nós vamos fazer também com o cosseno. Tá? Vamos encontrar ângulos que possuem o cosseno igual ao do 45. Tá? Então, se a gente sabe que o cosseno do 45 é raiz de 2 sobre 2, vai ter outros ângulos que têm o mesmo cosseno que ele. Pode ser positivo ou negativo.
Então, ó, o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, ó, vamos pegar esse 45 e vamos reproduzir nos outros quadrantes. Então, ó, vamos pegar o 45 do primeiro quadrante, vamos reproduzir aqui no segundo. Ó. Botei aqui 45 graus. Aqui eu sei que é 180. Então, quanto é que vai ser aqui? Ó, é o mesmo processo que eu estava fazendo lá no seno. Eu tenho 180, voltei aqui 45. Então, 180 menos 45, 135 graus. Então, quer dizer que o cosseno de 135 graus também é raiz de 2 sobre 2. Tem uma diferença agora? Tem, porque ó, do lado de cá é positivo no x e do lado de cá é negativo. E o 135 ele está do lado de cá. Ele está no lado negativo. Então ele fica menos raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar aqui embaixo, se eu puxar 45 graus para cá, ó, 180, só que agora eu estou aumentando 45. Então aumento, ó, 180 mais 45, 225 graus. Aumentei 45 graus. Isso quer dizer que o cosseno de 225 graus também é raiz de 2 sobre 2. Positivo ou negativo? Ó, tá do lado esquerdo, então ele é negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. Para terminar aqui, no quarto quadrante, se eu pegar 45 graus, eu sei que aqui é 360, só que aí eu estou voltando aqui 45. 360 menos 45 vai dar 315 graus. Então, o cosseno de 315 graus também é raiz de 2 sobre 2. Positivo ou negativo? Ó, quarto quadrante está do lado de cá. O valor do x é positivo aqui. Então, não é negativo, é positivo. Vamos fazer aqui agora o cosseno de 60, usando os 60 graus, que eu não tinha usado lá no seno. Vamos usar agora o 60 com o cosseno dele. Então, se eu pego do lado de cá 60 graus, do lado de cá eu vou colocar aqui também, ó, 60 graus. Que ângulo vai ser nesse ponto? Ó, se aqui é 180 e eu estou voltando 60 graus, 180 menos 60, aqui fica 120. Então quer dizer que o cosseno de 120 graus é o mesmo do 60, um meio. O sinal muda? Muda, porque no cosseno do lado de cá é positivo, do lado de cá é negativo. Então, ó, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Se eu olhar aqui embaixo agora, 60 graus. Quanto é que vai ser aqui? Ó? 180, eu aumentei 60, foi para 240. Então, isso quer dizer que o cosseno de 240 também é 1 sobre 2. E como ele está do lado esquerdo, então ele também é negativo, do mesmo jeito do 120. Para terminar aqui, se eu colocar 60 graus desse lado, ó, aqui eu tenho 360, se eu volto 60, então aqui dá 300. Então, o cosseno de 300 graus também é o mesmo do 60. 1 sobre 2. E é positivo dessa vez, né? Porque ele está do lado direito agora. Então, fica positivo. Anotem e vocês vão fazer o cosseno do 30 como exercício. Também tem uma questão lá na atividade para vocês fazerem isso. O mesmo processo que eu fiz aqui e no anterior, só que agora usando o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Para encerrarmos essa aula, vamos ver 2 exemplos de como utilizar todas aquelas informações de seno e cosseno, daqueles vários ângulos que a gente viu. Bom, um primeiro exemplo seria, digamos que a gente queira descobrir o valor de um determinado ângulo
conhecendo o seu seno ou conhecendo o seu cosseno. Então, vê só, por exemplo, aqui na letra A, eu quero saber o valor do x, onde o seno dele é igual a 1. Então, qual é o ângulo que o seno é 1? Então, quais são os possíveis valores? Quem é que pode ter o seno igual a 1? Você pode olhar lá nas suas anotações, que eu mandei vocês anotarem, dos ângulos notáveis e ver qual é o que o seno dá igual a 1. Qual é o ângulo? Quantos graus dá seno igual a 1? Se eu olhar para a circunferência trigonométrica, eu posso ver isso porque eu sei que o seno é a altura. E a altura, é pegando daqui até aqui, que dá 1. Então, o único ângulo que pode ser esse x é o ângulo que se encontra nessa altura. Ou seja, é o 90 graus. Porque eu sei que o seno de 90 graus é 1. Tá? Então, o único ângulo que pode ser o ângulo igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Isso vocês podiam ter visto só olhando lá naquelas anotações que eu mandei vocês fazerem. Bom, na letra B, cosseno de x igual a 1 sobre 2. Então, você tem que olhar lá nas suas anotações quais são os ângulos que o cosseno dá 1 sobre 2. Bom, se vocês verem, o ângulo que tem um cosseno de 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Tá? Então, eu sei que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Só que esse x não vai ser só o ângulo 60. Porque tem outros ângulos que também tem 1 sobre 2. É só aqueles ângulos que a gente montou lá na circunferência. Então não tem só 60. Tem outro que dá 1 sobre 2 positivo também. Então é o ângulo de 300 graus. Tá? O 300 graus ele também tem o cosseno igual a 1 sobre 2 positivo. Os outros dois são negativos. Bom, para terminar aqui, raiz de 2 sobre 2. Vocês podem olhar lá nas suas anotações. Quem tem o seno como raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Eu sei que o 45, o seno dele, é raiz de 2 sobre 2. Então, o x ele pode ser aqui 45. Só que tem outro. Tem outros, aliás, uns positivos e outros negativos. O outro em que o valor é positivo é o 315. Tá? Então, 315 graus, ele também tem raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, aqui fica o x como 45 ou como 315. Nesse daqui, que eu acabei esquecendo, fica o x como 60 graus ou como 300. Tá? Então, é você analisar apenas isso. Você verificar qual é o ângulo que tem esses valores, seja de seno ou cosseno. Por isso que eu falei que era tão importante vocês anotarem todos aqueles números de seno e de cosseno que a gente viu até agora. Bom, pessoal, nesse segundo exemplo, a gente precisa calcular o valor numérico dessa expressão dada, sendo que nós temos aqui valores de seno e de cosseno para ângulos com esse x, que é dado como 45 graus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver é substituir. Onde tiver x, colocar 45 graus. Vejam como é que fica. Z igual... Aí nós temos seno de 4x, ou seja, seno de 4 vezes, quem é o x? 45. Aí eu continuo, mais cosseno de 5 vezes, de novo, quem é o x? 45. Menos seno de 6 vezes 45. Tudo isso sobre cosseno de 2 vezes 45, mais seno de 2 vezes 45. Então, meu Z vai ser seno de 4 vezes 45
dá 180. Então vai ficar seno de 180 mais cosseno de 5 vezes 45. Então vai ficar cosseno de 5 vezes 45, 225, menos seno de 6 vezes 45, vai dar 270. Tudo isso sobre... Aí aqui embaixo, cosseno de 2 vezes 45 vai dar cosseno de 90 mais seno de 90 também. Agora o que é que a gente faz? A gente vai substituir o valor de cada um desses senos. Então esse é o momento em que a gente vai ter que usar aquelas anotações que eu mandei vocês trazerem de todos os valores daqueles ângulos notáveis. Então agora é hora de pegar, por exemplo, seno de 180. Tem que ver lá, o seno de 180 graus é 0. Mais cosseno de 225. O 225 é um dos ângulos que fica na mesma posição do 45. Então é o cosseno de 45, só que ele fica negativo, porque ele está do lado esquerdo. Aí vai ficar, ó, entre parênteses, já que ele é negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Ó, menos seno de 270. Lá dos ângulos notáveis, 270 fica embaixo, né? Como a altura dele é negativa, fica menos 1 sobre cosseno de 90, como ele está em cima do eixo do y, é 0. Mais, e o seno dele, como ele está lá em cima, é a altura, né? É 1. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? 0, não influencia em nada na conta, desconsidero. Aqui vai ficar 0 mais com menos, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó, menos com menos, mais 1 sobre 0 mais 1, 1. Aqui, ó, o que é que eu faço agora? É uma divisão e o denominador aqui é 1. Quando eu divido qualquer coisa por 1, isso não altera em nada o resultado. Então vai ficar só em cima, menos raiz de 2 sobre 2, mais 1. Bom, aqui, como é uma soma de frações com denominadores diferentes, o que a gente pode fazer para somar é deixar o mesmo denominador. Aqui embaixo, como não tem nada, e aqui embaixo é 2, para que fique com 2 aqui embaixo, a gente já até viu alguns exemplos. O que é que faz? É só transformar 1 em 2 sobre 2. Né? Porque aí vai ficar, ó, menos raiz de 2 sobre 2, mais 2 sobre 2. E aí pode somar, ó, juntos de cima, menos raiz de 2 mais 2. E os denominadores de baixo, como são iguais, junta num só, sobre 2. Então, ó, lembrando que aqui eu não posso somar e nem subtrair, porque um valor tem raiz e o outro não tem. Então você não pode juntar uma coisa que tem raiz com uma coisa que não tem raiz. Encerra aqui. Esse é o valor final da nossa expressão.